Olá, aqui é o Anderson. Vim fazer esse vídeo para falar de como fiz uma análise na placa da Gigabyte por modelo GA H61M-S1 revisão 2.1. Essa placa chegou na minha bancada com sintoma de quando você ligava a placa, ela startava, o cooler girava e após alguns segundos ele parava. E aí a placa ficava tentando startar, o cooler girava e parava, né? Esse é um defeito muito comum, chega muito nas bancadas do técnico, só que sempre em sintomas diferentes, né? Nem sempre as placas são a mesma coisa. Mas vou mostrar como eu fiz a análise nessa placa e como cheguei à conclusão do problema, ok? O primeiro ponto que analisei foi o V-Core. Sempre que o cooler girava, eu encontrava sinal aqui após a bobina do V-Core, né? Esse ponto aqui todos sabem que vai para alimentar o processador. Então sempre que o cooler girava, aqui eu encontrava sinal, encontrava a tensão do V-Core. Então descartei problema aqui no V-Core. Parti para analisar os sinais da memória, onde encontrei 1,5. Sempre que o cooler girava, encontrei os 3,3, 1,75, 1,9 ou 1,9. Eu falo 1,9 ou 1,9, dá na mesma coisa. Bom, que estava normal, né? Medi o sinal da BIOS, tinha alimentação e tinha comunicação, estava normal. Não quis mexer na BIOS por enquanto, né? Já aconteceu de pegar alguma placa e ela tá com essa falha, gravar a BIOS e ela funcionar. Mas até eu partir para essa opção de gravar a BIOS, eu resolvi medir os outros sinais, né? Então parti para a alimentação da PCH, fui verificar o CI de som e o CI de rede, que eles costumam entrar em curto, e a placa fica dando problema para funcionar. Eles estavam normal, a alimentação da I/O estava normal. Então fui ver aqui na página 24, que é a alimentação da PCH. Fui ver aqui a alimentação de 1,05 volts, que estava normal. Mas essa aqui, ó, de 1,8 volts da PCH, é o sinal VCC1_8_PCH, que é uma alimentação de 1,8 volts ou 1,8 volts. Ela não estava normal, ela estava aqui dando 2,5 volts, quer dizer, 2 volts e meio, que estava muito alto. Então era esse aqui o motivo da placa ficar parando. Por que era esse o motivo? Porque essa alimentação de 2,5 volts ao chegar na PCH, a PCH entendia que estava alta e acionava um circuito de proteção. Bom, então fui analisar aqui, já vi que o problema era esse. Fui analisar aqui, parti para esse MOSFET que estava normal. Então fui analisar o operacional, né? Ao chegar aqui no operacional, no pino 1 do operacional, eu encontrei aqui quase 10 volts. Bom, se tinha quase 10 volts aqui, essa alimentação ela vai chegar aqui praticamente inteira no pino 1, ou quase inteira, né? Porque tem aqui um divisor resistivo, ó. Se você pegar aqui 10 volts aqui, mas se você analisar aqui, esse divisor faz aqui um divisor resistivo, então aqui ela, de qualquer forma ela vai chegar aqui alta, fazendo com que o MOSFET sature de dreno a source quase como um curto. Então, se aqui tinha quase 10 volts, eu parti para analisar pino 2 e pino 3. O pino 8 eu medi, tinha os 12 volts.
E no pino 2 tinha quase a alimentação que tinha aqui. Aqui com 2.5 volts, aqui com 2.45 volts. O que estava errado? Por que estava errado? Porque ao analisar esse circuito aqui, ó, temos aqui um divisor resistivo. Vou fazer aqui o cálculo, vamos fazer juntos. Todos sabem que eu uso a proporção. Quem já assistiu os vídeos anteriores sabe que eu uso a proporção para esse cálculo. Então eu dou aqui ao resistor de menor valor, que é esse aqui, o superior, resistor de cima, tem 3K, o outro 3.74. Então eu dou essa aqui a proporção de número 1. Então eu vou calcular agora, descobrir a proporção do resistor de número 2. E como eu faço isso? Eu pego o valor maior, 3,74, e divido pelo menor, pelo valor do menor, 3 de 3. E aí eu vou ter a proporção do resistor de baixo, que é 1,2466, é a proporção do de baixo. Esse aqui é 1 e esse aqui é 1,2466, ok? Bom, se temos aqui a proporção do de baixo, como eu faço agora? Aí eu somo os dois resultados. Mais 1, eu vou ter 2,2466. Eu pego a alimentação de carga sobre ele, que é de 3,3, que está sendo aplicado sobre ele com relação ao ground, né, que é a referência. Então eu pego essa alimentação de carga e divido por essa proporção, ou seja, 3,3 dividido por 2,2466, eu vou ter aqui o valor da tensão aplicada sobre o resistor de proporção 1, que é esse aqui. Então se eu pegar o multímetro e medir aqui com a ponta de prova preta aplicada aqui no centro e a outra na carga, né, sobre o resistor, se eu medir essa carga sobre esse resistor, eu vou ter aqui uma tensão, uma alimentação de 1, eu vou ter aqui sobre ele uma carga de 1,46.8, aliás, 1.46 volts, 1.47 aproximadamente. Ou seja, eu vou ter esse valor aqui. Mas o valor que eu quero é da referência com relação ao centro, é o desse aqui. E como eu faço isso? Eu pego esse valor aqui, que é o valor da proporção 1, e multiplico pela proporção do 2, que é 1,2466. E aí eu vou ter aqui, 1,83 volts, que é quase 1,8 que sai aqui, né? 1,83 volts. Note que o sinal aqui, ó, VCC 18 EN, que é VCC 1,8 enable, já indica praticamente a voltagem aqui, né? E que é o sinal que chega aqui, que serve para habilitar o operacional com o valor correto aqui, de forma que ele chegue aqui e faça saturar apenas 1,8 aqui. Bom, mas como estava chegando aqui 2,5 volts, eu logo concluí que o operacional estava bom. Então não vou mexer no operacional. Por que eu concluí que ele estava bom? Porque aqui eu tinha quase 10 volts, aqui eu tinha os 12 volts, aqui eu tinha 2,45 mais ou menos, e aqui eu tinha 2,5 volts. Ou seja, se aqui estava superior, aqui estava maior que aqui, né? Se o pino 3 estava maior que o pino 2, e aqui ele estava em nível lógico alto, então ele estava ok, estava chaveando normal, o operacional estava perfeito. Então fui procurar problema aqui, logo desconfiei desses resistores. Vou remover os resistores. Por que eu desconfiei desses dois resistores? Porque aqui não poderia ser. Porque por coincidência, se eu tinha 2,5 volts aqui
E note que esse sinal aqui está dizendo 2 sync level, é uma alimentação de 2,5 volts. E eu medi isso aqui, tinha 2,5 e aqui 2,5. Então eu logo concluí que essa mesma alimentação estava passando direto e chegando aqui. Então eu concluí que o problema estava aqui. Eu removi os dois resistores e, para minha surpresa, ao medir esse aqui, ele estava correto. E ao medir esse aqui, ele também estava correto. Então fui verificar a cola que junta eles, né, que fixa esses resistores. Fiz uma limpeza na cola e tudo, coloquei os resistores no lugar e o defeito persistiu. E nada resolveu. Coloquei o multímetro na escala de BIP e fui medir o sinal do pino 3 do operacional. Esse operacional, pessoal, é um LM358. É um operacional de 8 pinos. Eles são dois, ó. Esse operacional ele faz essa alimentação de 1.8. É responsável por essa alimentação de 1.05 volts, ambas para o PCH. Mas ele é um operacional de 8 pinos. Cuidado para não confundir esse operacional com um CI PWM, né? Aquele 6 de pulso PWM que é usado geralmente, né, em algumas placas para o VECOR, né? Isso, então é um 6 de 8 pinos. E ao medir aqui do pino 3 na escala de BIP para esse resistor já colocado com solda nova, o multímetro não bipou. Ao medir também do pino 3 para esse outro ponto aqui, ele também não bipou. Eu medi desse ponto ao ground da placa, em outro ponto da placa, ele bipou. Eu medi aqui na escala de voltagem, estava chegando aqui 3 volts, 3,3 volts. Do outro lado do resistor tinha 3,3 volts, mas aqui tinha 2,5. E quando eu medi aqui, então o problema, pessoal, era que esse ponto aqui e esse aqui não estava fazendo contato com o pino 3. Ele estava rompido de alguma forma, alguma oxidação, algum problema na placa fez com que rompesse essa linha entre eles. Então essa linha entre eles não existia. Peguei uma malha fina, uma malhinha fininha, um fio fininho, fiz o jumpeei entre eles. Ao fazer o jump entre eles, fiz o jump entre um e outro, e entre a trilha fiz uma raspagem na pequena trilha, né? Raspei a pequena trilha e fiz um jumper entre os 3 pontos. Ou seja, esse ponto aqui, esse aqui e esse aqui. Fiz uma raspagem e passei a malha aqui. Ao ligar a placa, após isso feito, ao ligar a placa, eu encontrei aqui 1,8 volts. Encontrei aqui 1,8 volts, 1.8 volts, 1.8 volts. Isso significa que esse circuito aqui voltou a funcionar normal. A placa funcionou, deu vídeo, funcionou tudo perfeito. Coloquei um HD, fiz a formatação, deixei ela funcionando por um período. Eu tenho um HD velho aqui que eu gosto de fazer a formatação para verificar se as portas estão funcionando, fazendo alguns testes. E tudo funcionou corretamente. Entreguei para o cliente e até agora tudo ok. Bom, o problema era esse na placa. Espero que possa servir de ajuda para alguém. Sempre que você pegar uma placa, verifique as alimentações da PCH. Se ela estiver acima do normal, pode partir aqui para o circuito do operacional, que geralmente está aqui o problema. Esses operacionais já peguei muito problema nele, já troquei muitos operacionais, que já peguei muitos com problema, mas nesse caso aqui não era ele.
mas era no divisor resistivo, né? Que fazia a divisão desse sinal para chavear o operacional na alimentação correta aqui. Então é isso aí, pessoal. Espero que essa dica possa servir para alguém. E desejo a todos um abraço e fiquem com Deus, ok?